palavra vem do latim corruptus. É derivada do verbo corromper e pode ser definida como utilização do poder para obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o próprio interesse. No programa de hoje, Corrupção em Debate. De acordo com a Folha de São Paulo, só na Operação Lava Jato da Polícia Federal contabiliza-se uma lavagem de dinheiro público que somam 10 bilhões de reais. Com todo esse dinheiro, imagine quantas escolas e hospitais poderiam ser construídos. Para falar mais sobre a corrupção no Brasil, recebemos hoje o professor de filosofia da FAESA, Vitor Rosa, e o procurador federal e também professor da FAESA, Dalton Moraes. Sejam bem-vindos. E para começar, nós temos a sensação de que o Brasil é um país corrupto. E essa sensação é real? Fica à vontade. Isso, realmente, né, observamos, né, inclusive nós temos aqui essa ideia, né, de corrupção generalizada, né, que se cria. Inclusive nós temos aí aquela criação, né, inclusive do jeitinho brasileiro, né, que perpassa, né, as nossas relações cotidianas, né? Eu acredito o seguinte, que nós temos sim, né, uma cultura de corrupção muito forte, mas também temos assim excelentes exemplos a serem seguidos, né? No entanto, como há um predomínio muito forte e muitas vezes, né, isso está muito evidente, então acaba-se tendo essa imagem, né, de que vivemos num país corrupto, mesmo tendo também excelentes exemplos, né, a serem seguidos. Eu concordo com você, Vitor, e vou mais além. Na verdade, a percepção da corrupção, ela não é uma percepção mentirosa, na verdade, é uma percepção muito verdadeira. Ele não é um problema único e exclusivo do Brasil, é um problema mundial. Todo país tem exemplos clássicos de corrupção. Mas no Brasil, nós temos uma cultura de corrupção que não é disseminada apenas no poder público, é na sociedade como um todo. Acho até que daqui a algum tempo a gente vai comentar isso de maneira mais profunda. Mas os exemplos de corrupção, eles se dão cotidianamente. A Operação Lava Jato está aí para comprovar isso. A gente está vendo aí o grande caso de corrupção na Petrobras hoje. O processo do Mensalão do Supremo Tribunal Federal é outro exemplo bem categórico de que a corrupção ela tem problemas muito profundos no nosso poder público. E existem vários outros casos que acho que não vale nem a pena a gente expor todos eles de tantos que seriam. Exatamente. Né? É verdade, né? E interessante, né, que Dalton aqui acena para uma questão, né, importante, que às vezes nós nos damos conta, né, desses grandes eventos, desses grandes fatos, né, de corrupção. E muitas vezes as pessoas esquecem aqueles pequenos fatos do cotidiano, né? Desde o furar a fila. O jeitinho brasileiro, O jeitinho brasileiro, exatamente. Então as pessoas às vezes esquecem desses pequenos gestos que já indicam, né, vamos dizer, um certo desvio do ponto de vista ético-moral, né? Então, a gente pode dizer que o jeitinho brasileiro ele é um indício de corrupção. É interessante que nós podemos observar, né, por dois pontos de vista, né, a questão do jeitinho brasileiro. Alguns entendem o jeitinho brasileiro como essa possibilidade ou essa capacidade do brasileiro de resolver problemas com muita criatividade, né? Por outro lado, esse jeitinho brasileiro, quando é associado à moral do oportunismo, então acaba enveredando pelo relativismo ético-moral que abre a possibilidade, né, para a corrupção. Né? É interessante, você tocou num ponto bem legal para a gente debater aqui. Na verdade, o que se chama de jeitinho brasileiro, ele não é muito relacionado com a perspectiva da corrupção em si, mas como o professor Vitor colocou, da extrema capacidade do brasileiro de resolver problemas complexos com pouco recurso humano e com pouco material. Isso se dá exatamente pela capacidade do brasileiro de ser flexível nas soluções de problemas complexos que muitos povos acabam precisando de grandes recursos materiais, de grandes recursos humanos para solucionar esse problema. Se você comparar, por exemplo, o brasileiro com o norte-americano e com a população europeia, você verifica que, por exemplo, o norte-americano
ele fica numa percepção cultural muito clara de que não existe zona cinzenta. Para ele, ou é preto ou é branco. Não há uma capacidade de raciocínio para tentar solucionar um problema nessa zona cinzenta. Por outro lado, o europeu já consegue enxergar essa zona cinzenta, já consegue enxergar um campo em que ele precisa ter uma flexibilidade para solucionar problemas do cotidiano, empregando soluções criativas. E o brasileiro já tem uma outra perspectiva ainda maior do que o europeu. Então, o brasileiro ele consegue efetivamente, a população como um todo, diante de poucos recursos, encontrar soluções criativas, flexíveis para solucionar problemas. Essa percepção, aliada com uma percepção de alta tolerância da população brasileira com a corrupção, nos leva, muitas vezes, à prática endêmica da corrupção em muitos organismos de poder público, seja ele na esfera municipal, federal, estadual e etc, etc. Mas a população, ela sabe que a corrupção existe. Então, por que continua existindo a corrupção? Por que isso não acaba? É interessante, né, que aqui eu trago um pesquisador contemporâneo, né, muito bom, é o professor Zygmunt Bauman. Ele diz que nós vivemos, né, numa sociedade líquido moderna. E por que ele diz a sociedade líquido moderna? Ele diz, olha, o líquido ele não tem uma forma definitiva e definida e duradoura. Ele assume a forma do recipiente. E há uma fluidez muito grande, né, do líquido. Então ele diz, olha, vivemos uma sociedade líquido moderna. E nessa sociedade líquido moderna, os valores também acabam se liquefazendo, né? Ou seja, acaba assim, as pessoas tendo aquela sensação de que não existem mais limites, não existem territórios, inclusive proibidos, ou seja, tudo é permitido. E aí vai se criando essa concepção de que, bom, se alguém está se apropriando indevidamente de um recurso público, eu nessa esfera também eu posso embarcar, né? E aí acaba se gerando essa cultura líquido moderna, né? Do afrouxamento das normas, das regras, né? Reforçando os laços, né? Do jeitinho brasileiro entendido como a moral do oportunismo e não como essa criatividade, né? Bonita, maravilhosa, né? Própria, inclusive, né? do nosso povo, vamos dizer assim, né? Mas vocês acham que a população simplesmente se conformou com a corrupção? Porque hoje em dia, se você perguntar, as pessoas esperam que os políticos, todos os políticos ou qualquer pessoa envolvida no poder público estejam envolvidos com a corrupção. Então, assim, vocês acham que a população simplesmente se conformou e é assim que vai ser? A tua pergunta, para mim, ela é extremamente oportuna e até te confesso que a pergunta anterior é extremamente complexa, né? Então, foi até bom o professor Vitor tenha ousado tentar responder a sua pergunta. Mas você tocou num ponto interessante, e esse ponto interessante, ele está justamente relacionado com a percepção social do que seja a corrupção e a tolerância que a sociedade brasileira tem com a corrupção. Eu costumo dizer que a corrupção ela tem três perspectivas, uma perspectiva social, uma perspectiva política e uma perspectiva jurídica. E quem estuda corrupção não consegue dissociar uma situação da outra situação. Por quê? A corrupção no plano social é a aceitabilidade da corrupção, é a perspectiva que uma sociedade tem de se posicionar contra a corrupção ou tolerar a corrupção na medida de uma determinada perspectiva dos seus valores. Já a percepção política é o próprio enfrentamento político, né? A tomada da decisão política a respeito de seu combate ou não combate à corrupção e até em que momento ela é aceitável. E a perspectiva jurídica é justamente os instrumentos jurídicos que permitem um combate, uma prevenção, um controle e o combate à repressão da corrupção. O que a gente vê hoje no Brasil? Hoje nós temos vários instrumentos jurídicos de combate à corrupção, temos órgãos hoje constituídos para combate à corrupção, mas esse trabalho é um trabalho muito difícil, não só porque ele é realmente um trabalho difícil sob a perspectiva dele gastar muito recurso humano, muito recurso material, da necessidade da população estar o tempo todo ajudando o poder público com isso, mas da grande tolerância da população brasileira com a corrupção.
não só com a corrupção institucional, mas com a corrupção social. Coisa mais comum é você estar numa fila e aparecer alguém para furar a fila. Coisa mais comum é você estar num ambiente que é proibido fumar e aparecer alguém para fumar. Coisa mais comum é você ver alguém ficar com um troco que não pertence a ele. Coisa mais comum é você ver alguém estacionar na vaga do idoso que ele não pode estacionar. Coisa super comum é você ver alguém estacionar na vaga do deficiente físico, que é reservada para o deficiente, e alguém burlando essa regra estaciona justamente ali. A partir do momento que a população não respeita as regras estabelecidas, nós temos um círculo vicioso. O círculo vicioso de que quem está no poder público vem de uma sociedade que não respeita as regras e quem está na sociedade não respeita as regras porque não vê o exemplo ser seguido no poder público. Então a gente fecha um círculo vicioso de tolerância não só institucional no poder público, como também social. De tolerância à corrupção, algo que realmente não deveria ser na nossa realidade, né? E aí o jeitinho brasileiro, que parece ser uma coisa simples, né, vai se agravando, né? E aí começam o pagamento de propina, começam o desvio de dinheiro. E quanto... A gente não tem, assim, não tem noção do quanto dinheiro é desviado. São trilhões de reais, né? A gente pode dar o exemplo do mensalão, exemplos inúmeros, né? Quanto de dinheiro, mais ou menos, é desviado e quanto, assim, por exemplo, escolas e hospitais poderiam ser construídas com esse dinheiro? A gente, para estabelecer o número desse, a gente teria que fazer um estudo bem complexo para verificar esse número. Mas veja, vou te dar dois exemplos muito clássicos para a gente, clássicos e contemporâneos, para a gente entender o que são esses números. No último relatório do balanço trimestral da Petrobras, o último em que a Pricewaterhouse, que é a auditoria independente, não autorizou a publicação do balanço trimestral, exatamente por conta disso a Petrobras teve um prejuízo, porque precisa desse balanço auditado e publicado para ter acesso a recurso internacional. A presidente da Petrobras, então, Graça Forte, estimava que havia um desvio de 88 bilhões de reais naquele momento. Se você considerar que 20 bilhões de reais é o ajuste fiscal que o ministro Levi da Fazenda está propondo com redução de seguro-desemprego, com redução de auxílio-doença, com redução de pensão por morte a beneficiados do regime geral de previdência. Beleza, 20 bilhões é o ajuste que precisa ser feito. Se você considerar que com 30 bilhões eu construo uma refinaria e os projetos das refinarias na região Nordeste custavam 30 bilhões cada uma, e se você considerar que a falta de 1 bilhão de reais no FIES afasta do acesso ao FIES mais de 1 milhão de estudantes, você vê aí qual é o prejuízo que a corrupção pode trazer de uma tacada só na realidade brasileira. Exatamente. E compromete, vamos dizer assim, né, todo o lado social mesmo, né, criando cada vez mais, né, esse abismo social, reforçando, né, os problemas sociais e aí os desdobramentos, vamos dizer, no âmbito da criminalidade, da violência, né, que nós conhecemos. Não tenha dúvida. Só para você ter uma ideia muito categórica disso, hoje nós somos autossuficientes na produção de petróleo. Porém, a Petrobras tem prejuízos seríssimos porque ela precisa importar combustíveis, porque a gente não tem capacidade de refino. Se você considerar que nós estamos deixando de construir 2 refinarias que poderiam nos tornar autossuficientes em refino de combustível, e quem paga a conta da gasolina importada é a população, olha o prejuízo que toda a população tem com a realização de corrupção na Petrobras. E a população é que sofre com isso. No né? final das contas, sim. Bom, o controle dos gastos públicos é transparente para a população? Essa resposta você confere no próximo bloco. Voltamos já.
debate está de volta. Então, o controle dos gastos públicos é transparente para a população? Vitor, o que acontece hoje em dia? Nós temos o ordenamento jurídico brasileiro hoje ele é bem categórico nessa situação de permitir a aferição dos gastos públicos pela população brasileira. Desde 2000 nós temos a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que ela determina que todos os balanços orçamentários e financeiros de todos os órgãos de governo sejam disponibilizados em portais na internet. Então, se, por exemplo, você quiser saber quanto é que o município de Vitória gasta com educação fundamental, hoje você acessa o site do município de Vitória e vai estar lá no portal quanto ele gasta, com o que ele gastou, qual foi a demanda e etc. e tal. Essa é uma informação que é muito interessante, afinal de contas ela está lá, disponível qual foi o gasto do poder público. Acontece que ela não é uma informação palatável por quem não é técnico, para aquele indivíduo que é leigo, que não tem a capacidade de discernir quanto aqueles números todos, mas hoje a gente já teve uma complementação dessa publicidade do orçamento do poder público com a chamada Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.257 de 2013. Essa lei ela determina a criação das chamadas ouvidorias públicas, ou seja, hoje todo órgão de governo ele tem que ter uma ouvidoria instituída. Então, se por exemplo, hoje você acessa o site do município de Vitória, Vila Velha, Serra, do Estado do Espírito Santo, ou mesmo da União Federal, no chamado ESAF, que é o sistema de orçamento e fiscalização financeira do Poder Público Federal, se você não consegue acessar essa informação ou você tem dúvidas em acessar essa informação, você pode encaminhar o teu questionamento ao sistema de ouvidoria e lá ele vai ter que te dar exatamente tudo que está sendo gasto lá. Ou seja, o acesso à informação hoje todos nós temos. A pergunta que a gente precisa fazer é se a gente realmente efetiva esse acesso, se a gente realmente busca essa informação, se realmente a gente tem uma cultura de controle do gasto público no Brasil. E aí eu não tenho dúvida de afirmar que a gente não tem essa cultura. A gente não tem a cultura de procurar saber o que é feito com o dinheiro público. A gente trata o dinheiro público como se ele fosse algo que não nos pertence. E que ele pertence ao Estado e não à população, quando é verdadeiramente justamente o contrário. O dinheiro nos pertence e nós abrimos mão dele através da tributação para que o Estado produza políticas públicas em benefício da sociedade. Então, nós, acima de todos, deveríamos ter a cultura de procurar saber o que é feito com esse dinheiro público que é pago por nós mesmos mediante a tributação que a gente paga. Sim. E aí é interessante, né? Como se assinala bem, né, Dalton? A legislação está aí, Permite. a disposição não permite. E aí entra essa questão cultural, né? E aí nós entramos também até mesmo nessa questão que nós falávamos no bloco anterior, né? Essa questão do cobrar do outro e não ter criar essa perspectiva de se perguntar sempre, né? Aí entra a dimensão ética da questão, né? A dimensão legal e a dimensão ética, porque no fundo a ética sempre vai fazer essa pergunta, né? Como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos convivendo, quais valores perpassam as nossas relações cotidianas e, ao mesmo tempo, né, à medida que nós observamos que, muitas vezes, nós encontramos políticos ali comprovadamente corruptos, acabam sendo reeleitos com uma margem, né, muito grande de votos. Então, isso aí, de certa forma, e até na própria fala de muitas pessoas, quando diz o seguinte, eu voto nele, ele rouba, mas faz. Né? Então, isso retrata, de certa forma, uma questão, né? A legislação existe, os caminhos existem, aí entra a dimensão ética, né? A questão do caráter, né? Das próprias pessoas, do que elas visualizam. E muitas vezes, até porque veem até neste indivíduo corrupto que é eleito, uma forma de levar algum tipo de vantagem também, né? Pessoal. A gente pode dizer que isso seria falta de investimento na educação? Eu acredito que
entra a questão da educação, né? Mas também entraria até a questão da educação, não só do ponto de vista de uma educação escolar, de conteúdos, como na área de química, física, matemática, mas de uma formação de valores, né? É aquilo que nós conhecemos na área de educação, assim, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Né? A formação de valores, né? Conceitos atitudinais. Como é que eu me posiciono diante de determinadas, né, questões? Porque até o aluno pode ser assim extremamente competente do ponto de vista técnico, mas ele pode utilizar meios como cola para poder obter um benefício em sala de aula. Né? Eu queria responder a tua pergunta com outras duas perguntas. Quem não conhece o pai que para em fila dupla para deixar o filho na escola, no trânsito? É uma boa observação. E aí eu te pergunto, se o pai, ao levar o filho para a escola, para na fila dupla, infringe uma regra de trânsito para deixar o filho na escola, com que exemplo você acha que essa criança cresce? Exatamente. Com o exemplo de que é possível parar na fila dupla, de respeitar uma regra de trânsito em benefício dele próprio. Quem não conhece o indivíduo que já sonegou o imposto de renda? Só para você ter ideia do que eu estou te falando agora, a sonegação com o imposto de renda, formalmente no Brasil, representa 5 vezes o gasto com corrupção do poder público. E ele parte, em regra, do cidadão comum e não do agente do poder público. Então, isso mostra uma perspectiva muito interessante. Eu volto a frisar aquele círculo vicioso que a gente acabou de comentar agora há pouco. A gente não tem um exemplo cumprido do poder público, esse exemplo que não é cumprido no poder público se dissemina negativamente na sociedade, e a sociedade, por outro lado, acha que como o poder público faz, o agente do poder público faz, ele pode fazer também. E esse círculo ele se fecha negativamente. E aí, seria interessante, eu faço essa pergunta às vezes para os meus alunos, quando eu estou trabalhando com eles alguns aspectos. Eu pergunto para eles o seguinte: em quem você votou na última eleição? E normalmente eu pergunto não para o cargo de presidente, que esse a gente lembra fácil, né? Mas de deputado estadual, em quem você votou? Em quem você votou para vereador na última eleição municipal? Se você não lembra em quem você votou para deputado estadual, se você não lembra em quem você votou para vereador municipal, significa que a sua distância dos assuntos públicos da sua comunidade estão muito longe da sua realidade. E isso é exatamente onde graça a corrupção, onde a corrupção cresce. É nesse afastamento da sociedade com as coisas públicas, com a coisa que é da população e que é gerida por alguém num momento como um administrador público. Então é esse afastamento que permite muitas vezes que a corrupção cresça sem prevenção, sem controle, muitas vezes sem a repressão que deve ser dada a ela. Exatamente, é verdade. Falta essa capacidade, né? Aí entra a educação, não no sentido estrito, né, da escolaridade, mas dos valores sociais. Exatamente. Dos valores sociais. Então é fundamental. E voltando a falar dos escândalos de corrupção que a gente tem visto, a gente vê que são pessoas muito bem colocadas na sociedade, pessoas que deveriam dar o exemplo, né? E como que a gente poderia mudar essa situação para que a cultura brasileira possa mudar? É uma complexidade. É uma pergunta bem complexa exatamente pela generalidade dela, mas vamos lá, vamos tentar. Primeiramente, a corrupção ela não é praticada por pessoas, por assim dizer, abastadas. Não há um perfil de classe social, de classe econômica na prática da corrupção. A corrupção, na verdade, na realidade brasileira, ela é uma situação endêmica, tanto no poder público quanto na sociedade como um todo. E os exemplos que a gente está colocando aqui demonstram isso. O indivíduo que fura fila, o indivíduo que para na vaga de idoso, o indivíduo que fica com um troco que não pertence a ele, etc. Sim. Só para vocês terem uma ideia de como isso é muito grave, a Controladoria Geral da União, ele é o órgão do Poder Executivo Federal com a função de fiscalizar o uso de recursos públicos federais pelos municípios. Então, por exemplo, o município de Vila Velha precisa fazer uma grande obra e o recurso do município de Vila Velha não é suficiente, ele muitas vezes estabelece um convênio com a União Federal para receber recursos federais para fazer essa obra.
A quem compete fiscalizar o uso desse dinheiro público federal? É a Controladoria Geral da União. Então, a Controladoria Geral da União ela tem um mecanismo de fiscalização anual do uso das verbas públicas pelos municípios brasileiros, que são mais de 5.600 municípios. E ali você vê coisa, desde o mais alto nível até o mais baixo nível. Desde o indivíduo que se apropria do recurso federal que deveria estar sendo destinado à merenda de uma escola fundamental, até o indivíduo que se apropria de uma verba federal para uma grande obra de saneamento básico. Isso para te mostrar que a corrupção ela não tem essa característica de classe social ou de pessoas mais abastadas. A corrupção é um problema endêmico na nossa realidade. Eu costumo até dizer que a corrupção, hoje, ela é o nosso inimigo número 1. A impunidade pode incentivar a corrupção? Se o Vitor me permite responder, eu ataco essa. Sim. Perfeito. Sim, sob 2 pontos de vista. A impunidade gera, primeiro, uma sensação social de que é possível praticar a corrupção sem responsabilização. No tecido social, isso acelera e incrementa a cultura de tolerância à corrupção. Porque o indivíduo pensa o seguinte: para que eu vou ser correto se outro indivíduo pratica o mesmo ato errado e não é responsabilizado? Ou para que eu vou agir corretamente se aquele que deveria dar o exemplo com recurso público não dá e também não é responsabilizado? Então, obviamente, isso faz com que se cresça a tolerância social à corrupção na nossa realidade. Por outro lado, institucionalmente falando, no poder público, o combate à corrupção não efetivo, não eficaz, produz falhas graves na contenção desse gasto de dinheiro público indevido. Consequentemente, você vê alguns gestores públicos que, com essa sensação de impunidade, continuam praticando os atos, e diante dessa continuidade da prática do ato, a gente gera ainda mais desperdício de dinheiro público. Tem um autor que, agora, você me desculpa, eu não vou recordar o nome, mas esse autor, ele é responsável por ter implantado um sistema de combate à corrupção na cidade-estado de Hong Kong, e ele transformou Hong Kong numa cidade-estado mais corrupta do mundo para um modelo hoje de combate à corrupção. E esse autor, ele diz o seguinte: olha, a dor do combate à corrupção, ela não é igual à dor do parto, que você sente uma dor grave e logo depois vem a felicidade do nascimento. A dor da corrupção é uma dor constante, porque o combate à corrupção, ele gera muito gasto de dinheiro público, gera muito gasto de recurso humano, e o combatente da corrupção está sempre numa situação de fragilidade. Te dou como exemplo a posição do juiz Sérgio Moro hoje. Não é normal nós termos um juiz federal com essa capacidade, não só capacidade, mas com esse entusiasmo de enfrentar um assunto tão grave com tanta vontade de resolver esse problema. Quantos juízes federais a gente tem no Brasil? Quantos procuradores da República? Quantos procuradores federais? E agora as câmeras estão todas voltadas para quem? Para o juiz Sérgio Moro. Sim. Então é óbvio que ele fica numa situação de fragilidade. Na situação de fragilidade, que é o que eu quero dizer. Tudo hoje está direcionado para o juiz federal Sérgio Moro. Então a vida dele não é mais uma vida normal. A vida dele é uma vida que tem os seus cuidados naturais. O combate à corrupção, ele gera isso para quem combate a corrupção. É essa situação de contínua fragilidade, de estar no meio do furacão de um problema que é realmente de difícil solução. Exatamente. E por se tratar de algo, né, histórico, acaba gerando, né, e até usando uma expressão do senso comum, essa dor contínua gera aquela sensação, como se diz no senso comum, né, de enxugar gelo. Exatamente. Ou seja, né, quando nós vemos, por exemplo, essa fala aparece, por exemplo, naqueles que lidam com a área de segurança pública. Então, como é algo constante, contínuo, né, cria-se até essa sensação de que não estamos avançando. Quando, na verdade, cada pequeno passo representa uma grandiosidade do ponto de vista, né, ético, moral, social, né?
E a reação da sociedade ao julgamento do Mensalão e ao julgamento agora da Lava Jato demonstra isso. Exatamente. Que a sociedade meio que está querendo virar uma página no combate à corrupção e dando apoio social a esses agentes públicos que estão envolvidos com esse combate à corrupção. Porque realmente há essa necessidade. É interessante, né? A corrupção existe, mas há um grande apelo social, né, por uma parcela significativa da sociedade brasileira, né, de dizer o seguinte: olha, basta, né? Porque no fundo essa questão da corrupção, a questão dos desvios, né, poderíamos até chamar em alguns momentos desses apagões éticos, né, que perpassam a sociedade, comprometem a vida de todos, né? E aí volta mais uma vez, né, a essa questão. No mundo líquido moderno, isso acaba sendo muito mais fortalecido, né? Porque as pessoas acabam perdendo esses referenciais, né, de certo, errado, de limites. Né? A gente precisa de leis que controlem o dinheiro público ou nós temos essas leis que não são cumpridas? Então, Ludmila, nosso ordenamento hoje ele tem uma legislação bem interessante para o combate à corrupção. Ano passado nós tivemos a edição da chamada Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, e agora, recentemente, essa lei foi regulamentada no Poder Executivo Federal através do Decreto 8.420, 18 de março de 2015. Essa lei, ela responsabiliza, por exemplo, civil e administrativamente, pessoas jurídicas envolvidas em atos de corrupção com o poder público como um todo. Só para você ter ideia, também no Estado do Espírito Santo essa lei já foi regulamentada pelo Estado e essa lei está em plena aplicação. Ou seja, o ordenamento já possui leis hábeis a permitir o combate à corrupção. Entretanto, a gente precisa evoluir um pouco no nosso ordenamento jurídico para fortalecer ainda mais esse sistema. Por quê? Primeiro ponto, em nenhum país do mundo que realmente se estuda combate à corrupção com efetividade, o controle e o combate à corrupção foi entregue a um órgão subserviente ao Poder Executivo. Então, nós aqui hoje temos o Ministério Público como um todo, mas dois órgãos muito importantes no combate à corrupção é a Advocacia Geral da União, do qual eu sou procurador e faço parte, e a Controladoria Geral da União. Esses dois órgãos têm funções específicas atribuídas nessa legislação para realizar o combate à corrupção. Entretanto, é complicado a esses órgãos exercer o controle efetivo da corrupção quando esses órgãos ficam submetidos a propostas orçamentárias do próprio Poder Executivo. E muitas vezes, em algumas situações específicas, fica submetida à autorização dos gestores públicos que estão relacionados com casos de corrupção, a autorização para fazer o combate à corrupção. O que eu quero dizer com isso? Hoje faz parte do chamado Manifesto de Combate à Corrupção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a aprovação da proposta de emenda constitucional número 82, que está hoje na Câmara para aprovação em primeiro turno, na qual se confere autonomia administrativa, orçamentária e técnica à Advocacia Geral da União. Isso pode parecer uma coisa absolutamente distante da população, mas ela não é. Por quê? Não se consegue combater a corrupção estando subserviente, orçamentária, técnica e administrativamente, muitas vezes, àquele gestor que está relacionado com a corrupção. É preciso que esse órgão seja um órgão independente, autônomo, tenha a sua própria capacidade orçamentária, a sua própria capacidade técnica para, gerindo todos esses recursos públicos, né, humanos e materiais, efetivamente traçar uma política pública de combate à corrupção. Como é que a gente consegue isso? Consegue isso com autonomia e não com subserviência, muitas vezes, ao Poder Executivo, que às vezes acaba, ainda que em episódios esporádicos, estando relacionado com os episódios de corrupção. Sim. E interessante, né, quando o professor Dalton destaca aí essa questão da autonomia dos próprios órgãos, né, de fiscalização, de controle. E aí interessante também, do ponto de vista ético, me veio à mente nesta questão da autonomia e da heteronomia. Uma população, né, quando se depara com essa legislação, sabe que ela existe,
sabe que existem os órgãos fiscalizadores, controladores, e a própria população se pode visualizar aí uma grande oportunidade e de viver a autonomia no sentido assim, de internalizar o conhecimento dessa lei, o espírito dessa lei, o espírito, vamos dizer, dos valores sociais e vivê-los, né, de forma autônoma, ou seja, com aquela consciência de saber que isso é importante, de ser vivido. Só que aí voltamos àquela questão. Muitas vezes, em razão da heteronomia, as pessoas ficam tão vinculadas a obedecer, a cumprir, se houver um efetivo controle o tempo todo, né? Então, as pessoas, ao invés de viverem com a autonomia, preferem muitas vezes a heteronomia. Como ninguém está me vendo, eu faço. E não vá longe, não vá longe. Olha uma situação interessante, Vitor. Na minha prova agora, na A1, com meus alunos de Direito Administrativo, eu coloquei exatamente uma questão que eu debati com eles em sala de aula. Infelizmente, nem todo mundo é técnico nesse assunto. Então, obviamente, muitas vezes o que parece algo assim, uma ferramenta muito propícia no combate à corrupção, é uma ferramenta que está extremamente defasada e não tem a mínima possibilidade de, com abrangência, combater a corrupção. Veja, nesse último pacote agora de combate à corrupção, anunciado pelo Poder Executivo Federal, através do Ministro da Justiça e da Presidente Dilma, se propõe a aplicação da ficha limpa para o preenchimento de todos os cargos de servidores públicos, no Poder Executivo, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Para o leigo, isso já é algo assim benéfico, vantajoso, porque em tese você está aplicando a impossibilidade de que alguém que já tem uma sentença penal condenatória, confirmada por um órgão judicial colegiado, impedido de exercer um cargo de servidor público. Porém, essa mesma legislação não impediria que, por exemplo, um dono de cartório fosse impedido de exercer a função de dono de cartório. Não impediria, por exemplo, o diretor da Petrobras que desviou ser impedido de exercer, porque ele é um empregado público, ele não é um servidor público. Olha a questão da atecnia. Não impediria, por exemplo, o secretário de obras de um município do Estado do Espírito Santo estar impedido de exercer o cargo, porque ele não é um servidor público, ele é um agente político. Então, exatamente essa questão da perspectiva jurídica no envolvimento desse debate acaba fazendo com que a população tenha uma percepção quando, na verdade, ela não é verdadeira sob o ponto de vista técnico. O que necessita, cada vez mais, que a população efetivamente participe desse debate para conhecer todos esses mecanismos. Exatamente, é verdade. Ter essa visão de cidadania, exercício da cidadania, né? Como uma condição necessária, essencial, né? Para essa visão, inclusive, ética, né? De todo esse contexto. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, pelos esclarecimentos deixados aqui, né? E que é tão importante para a nossa sociedade na atualidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Com certeza. E o debate fica por aqui. Você pode indicar um tema para os próximos programas através do e-mail tvfaesa@faesa.br. Até a próxima!